A gente vai contar aquela história do motorista de aplicativo que ficou quase 2 meses preso injustamente, que recebeu ajuda depois de ter a história contada aqui na Band News FM. A gente pede muito para que as pessoas mandem mensagens e mensagens que comentam os assuntos do dia, que fazem críticas, elogios, são muitíssimo bem-vindas, mas esse canal de comunicação serve principalmente para que você conte a sua história, compartilhe o seu problema, a gente vai buscar uma solução. É claro que a gente não consegue ajudar todo mundo, nós temos literalmente milhões de ouvintes em todo o Brasil, mas a gente tenta ajudar o máximo de pessoas possível. E quando a Carla Bigato, foi ela que a primeira a ter contato com essa história, deu de cara com a mensagem do Jorge Anderson de Brito Barnabé, ela imediatamente soube que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente falou na semana passada sobre a decisão da Justiça de absolver o Jorge Anderson, que 5 meses antes havia sido denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi detido em julho, depois de fazer uma corrida na zona leste de São Paulo. Antes, ele havia pegado um passageiro que transportava uma mala com 10 quilos de maconha. A maconha estava toda embalada a vácuo para eliminar o cheiro. O Jorge sempre alegou que não sabia do conteúdo e o próprio passageiro admitiu em juízo que o motorista não estava envolvido. Alguém aqui conhece algum motorista de aplicativo, algum taxista que pede para ver a mala do passageiro? Para ver o conteúdo da mala do passageiro antes que ele entre no carro? Isso não existe, né? Então, o Jorge Anderson garante que nunca soube do conteúdo daquela bagagem e o próprio dono da mala diz que ele não sabia mesmo. Mas eles podem ser comparsas. Não, porque também ficou determinado, depois de uma perícia, que a corrida foi aleatória. A chamada foi feita de maneira aleatória. Você busca um aplicativo, o carro mais próximo era do Jorge, ele aceitou a corrida e pronto. O Ministério Público, mesmo com todos esses elementos, denunciou o nosso ouvinte e defendeu que ele fosse mantido preso. E durante o período em que ficou preso, o Jorge, inclusive, ficou doente. Peguei até sarna de cadeia, como dizem os outros, né? Eu até hoje sofrendo as consequências. Já tomei muito antibiótico, já tomei remédio, não está adiantando nada. Tomando injeção, eu e minha esposa, né? Eu sem saber, acabei passando para minha esposa. O carro usado pelo Jorge era alugado de outra pessoa e mesmo depois da absolvição segue apreendido. A advogada dele, Emiliane Martins, explicou que a dívida seguia correndo. Esse valor ele tem que pagar para o dono, o proprietário do veículo. E assim, há 2 semanas atrás eu já tinha feito a conta, era a média de um valor de R$7.200. Bom, por que a gente está repetindo essa história? Qual é a novidade? A novidade é que depois de ouvir a reportagem na Band News FM, um empresário do Rio de Janeiro que preferiu não se identificar, disse que vai ajudar o motorista. O que eu ajudei foi viabilizar a questão do endividamento que ele tinha com o aluguel do carro para que ele pudesse voltar a trabalhar, porque não adianta nada, a dignidade dele só vai voltar com o trabalho. Aliás, vai ajudar, couve, já ajudou. E o empresário explica por que ele se mobilizou. Primeiro, porque eu considero a Bandeirantes uma fonte de jornalismo confiável. Não fiquei muito em dúvida da história. A segunda, porque eu vim de uma casa, de uma educação. No judaísmo, a gente aprende que a gente deve fazer a caridade de forma sigilosa, mas deve fazer. Terceiro, porque eu passei por uma situação relativamente semelhante à dele. Claro, não teve prisão, nada disso. Então eu imagino, em parte, o que esse cara passou e não deve ter sido nada fácil. E quarto, porque eu tinha condições. Então acho que quando a gente tem condições, a gente tem que ajudar. Obrigado ao nosso ouvinte, viu? Só quem já foi vítima de uma grande injustiça sabe como isso dói. Se a injustiça ainda acarreta na perda do seu ganha-pão e numa humilhação pública que é de você ir preso, né? Depois voltar como um ex-presidiário pro bairro. Porque para tirar isso da sua ficha, você precisa ingressar com uma ação na justiça também. Que não é assim, eu fui solto e limpa a ficha. Não, você vai ter que também pedir sua advogada, acionar a demora, não é assim. Não, pensa em tirar o nome do Serasa e multiplica por 10. E não é só a questão cartorial, não. É o selo social que é colado em você, que é difícil de sair também.
Casado e pai de 4 filhos, o Jorge é provedor de família e durante o processo ele passou a fazer bicos e contar com a ajuda financeira de familiares. Diz que a ajuda recebida agora foi valiosa. Está ajudando muito a nossa família, que eu particularmente, eu não estava conseguindo imaginar como que eu iria pagar essa dívida, né, pro dono do carro. Foi um anjo enviado por Deus. O Ministério Público já se pronunciou favoravelmente à liberação do carro. Jorge e a advogada esperam agora a liberação da juíza do caso, que só deve vir em janeiro depois do recesso para ter acesso ao veículo.